Eu acho que todo mundo que puder assistir a esse vídeo e também a ouvir, eu acho que todos nós de alguma maneira já fomos ameaçados. Ou já ameaçamos também, né? De alguma maneira. A experiência da ameaça é algo realmente terrível, não só causa um sofrimento atroz, como é um sofrimento que nos leva a uma insegurança total, né? Ameaçar alguém, ameaçar uma população, ameaçar, enfim, um grupo, traz consequências muito graves, né? E na atual circunstância em que a gente vive, são consequências de ordem psíquica, psicológica, né? As pessoas passam a adoecer exatamente porque são ameaçadas, as ameaças são concretas, são objetivas, mesmo que essas ameaças nunca se concretizem, elas colocam as pessoas ameaçadas diante de um inferno que é algo absolutamente inimaginável, né? Por mais que algumas pessoas tenham passado por ameaças no passado, tenham enfrentado ameaças, por mais que pessoas também se mostrem corajosas em relação às ameaças, a ameaça sempre é uma violação. Além de uma violação, ela é um ato de extrema barbárie, e que coloca a pessoa, ou os grupos, ou as pessoas ameaçadas em extrema vulnerabilidade e fragilidade, não é? Quer dizer, não é fácil você ser ameaçado. Eu acho que todos nós já ameaçamos, possivelmente ameaçamos pessoas que não podiam se defender, como os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos alunos, ou enfim. E já fomos ameaçados. Possivelmente ameaçados quando crianças, e o terror que cada um de nós vive, né, diante da ameaça, principalmente quando a gente não pode se defender, é algo terrível, não é? E adultos também. Constantemente somos ameaçados no nosso trabalho, nas nossas atividades. Somos ameaçados, por exemplo, pela burocracia. Somos ameaçados pelas autoridades. Somos ameaçados por aqueles que, de alguma maneira, exercem um controle sobre o nosso trabalho, principalmente no ambiente de trabalho, seja ele público, estatal, privado, não importa, né? Constantemente vivemos sob o signo da ameaça, né? Mas agora é uma coisa impressionante, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Exatamente o fato de que, pela primeira vez, este governo que está sendo formado, ele juntou uma série de pessoas que ele convidou, né? Enfim. E essas pessoas reiteradamente têm feito ameaças. E todas falam, aparentemente, todas falam a partir de si mesmas, não é? Falam de forma individual. E falam com um prazer muito grande, se vocês prestarem atenção. É uma mistura de sadismo com um prazer de ter que não só ameaçar, mas também de fazer com que a sociedade se sinta realmente ameaçada, não é? E uma das coisas que a ameaça faz, quer dizer, uma das consequências que a ameaça traz para nós é a paralisia, né? Que é o medo. O medo
brutal sabe, de realmente, e você não sabe o que vai acontecer. O camarada só diz assim, vou cortar isso, vou cortar aquilo, vou demitir, vou fechar, né? E uma parte da população que realmente se sente também representada, né? Fica dando palmas para isso, e também tem orgasmos e mais orgasmos porque realmente não tá certo. Não só tem que ameaçar, porque essa gente merece ser ameaçada, né? E aí, se nós observarmos, eu pelo menos tenho observado isso, as ameaças vêm de todas as partes e de formas diferentes, né? Quer dizer, mostrando, primeiro, que não há nenhum cuidado, absolutamente nenhum cuidado, né, com a sociedade brasileira, né? Os caras disseram, ó, nós viemos para acabar com algumas coisas, né? Quem estiver dentro dessas coisas, quem estiver enquadrado nisso, então vai se danar, né? Não importa, nós estamos aqui com a autoridade para fazer isso, seja na economia, seja na justiça, seja na polícia, seja na agricultura, seja no meio ambiente, na educação, onde for. E aí você vê os caras realmente jogando para fora, né, esse prazer e misturado com certo sarcasmo, com essa coisa de ver as pessoas, né, se debulharem por dentro, exatamente por conta dessas ameaças, né? Quer dizer, em o quê? Um mês e meio, né? A gente vive dentro dessa perspectiva o tempo todo. Aí, evidentemente, que uma parte daqueles que tentam sempre discutir a questão do ponto de vista econômico, do ponto de vista das estratégias daqueles que têm o poder, né? E aí fica uma coisa confusa, porque a gente tem um grupo de pessoas que é reunido por alguém que não tem a menor capacidade de compreender uma política de Estado e deixa cada um falar o que quer, né? Fala e volta atrás, e fala e volta atrás, e aí reforça aquilo que foi dito, depois aquilo que foi desmentido, enfim. Mas o que eu quero mesmo, primeiro, mostrar, propor, né, essa discussão com vocês, é exatamente sobre essa questão da ameaça, né? Eu não me lembro de ter vivido um período em que as ameaças foram tantas, tão destruidoras do ponto de vista psíquico, do ponto de vista social, né? E as especulações parece que tomam conta de todos nós. Ao invés de nós tentarmos nos reorganizar, né, a gente fica numa discussão, mas será que dá para fazer isso? Será que ele vai fazer isso? Mas e a lei? Mas e a estrutura? Não, mas e a burrice? Não, mas os caras não sabem tudo. Mas e se acontecer isso? Não, vai ter isso, vai ter aquilo. Quer dizer, ao invés de nós realmente nos darmos conta de que, independentemente de qualquer coisa, as ameaças em si já são uma violação, já são um ato de terrorismo, né? Quer dizer, é um ato de terror contínuo sobre os trabalhadores, independentemente se nós somos responsáveis por alguma coisa ou não, né? E aí vem uma outra questão que eu acho que também me parece importante, que é o fato de que, bom, afinal de contas, existe mesmo um plano nisso tudo? Eu digo um plano não assim, eu digo um plano econômico. Existe de fato uma lógica econômica? Existe de fato um planejamento? Os caras realmente sabem o que querem? No sentido de, bom, nós precisamos recuperar a economia nisso, precisamos, né, arrancar daqui para compensar ali. Será que os caras realmente, existe esse plano? Será que é só o sistema financeiro que está por trás desse processo todo? Ou que conduz esse processo? No sentido de conduzir
os elementos, de conduzir as circunstâncias, de conduzir os aspectos que devem realmente ser tratados e trabalhados, né, na economia? Será que é isso? Porque quando eu vejo a economia como um todo, não só o desempenho da economia brasileira, mas também o desempenho da economia mundial, e agora cada vez mais a gente vê, né, órgãos dizendo, órgãos, né, representativos do ponto de vista global, dizendo vai explodir, essa bolha vai explodir de novo, e numa potência e numa capacidade destruidora muito maior do que em 2008, né? E aí eu tento entender isso, né? Porque quando a gente fala que os caras precisam explorar mais a classe trabalhadora, mais arrancar mais valor, arrancar mais, explorar mais o tempo de produção. E por outro lado, é preciso jogar todo mundo na informalidade, né? Aí eu fico pensando assim, será que isso é suficiente? Será que vender todas as estatais, quanto que isso dá? Eu tenho aqui uns dados que eu gostaria de passar para vocês, e vou passar para vocês. Aqui, inclusive, eu vou colocar no vídeo, né, para vocês também terem uma ideia do que significa isso, né, para vocês entenderem, quer dizer, onde que está a parada nesse negócio todo. Quer dizer, é privatizar a Previdência? Né? Quanto isso dá? O que isso vai gerar para o sistema financeiro? Uma vez que o sistema financeiro também está para quebrar. O ano que vem está todo mundo já prevendo, e os dados mostram também que a bolha financeira em relação àquilo que o mundo produz, né, tá indo para o brejo. Então eu fico pensando, os caras realmente têm um plano? Ou será que cada um fala por si? Exatamente porque não é possível ter um plano. Ou será que o plano é esse mesmo? Né? É cada um atirar, né, para todos os lados, porque é gente que não entende quase nada, né, mas faz parte de um grupo que a gente pode chamar aí de segundo, terceiro escalão, né, que é o baixo clero também, né, do Congresso, né? Mas eu fico assim, por um lado, é essa ameaça, né, constante, permanente, né? Os caras falam muitas vezes rindo, né? Não, nós vamos caçar os comunistas, nós vamos caçar os marxistas, nós vamos criar mecanismos. Aí vem informações do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, de gente que conhece gente lá, e depois de gente que conhece gente no Ministério da Educação. Nossa, vai acontecer isso. Nossa, porque vai acontecer aquilo. Mas o quê? A gente pergunta para as pessoas, ninguém sabe. E aí a gente diz assim, bom, então o que vai acontecer? Vai fechar? Vai exonerar? Vai prender? Vai processar? Vai chamar cada um lá num canto e dizer assim, você é professor, nós vimos pelo seu currículo lá, diz que você é um professor que dá essa matéria, você pesquisa isso. Bom, então é o seguinte, nós vamos abrir um processo contra você. É isso que vai acontecer? Quer dizer, a destruição total da Amazônia vai realmente acontecer? O rebaixamento dos salários vai realmente acontecer? Nós vamos para a informalidade? Todos nós vamos para a informalidade, menos essa equipe? Né? E os bancos? Então eu fico pensando nisso tudo, e isso é óbvio que ferve a cabeça da gente. Mas por outro lado, enquanto nós não pudermos compreender o nosso papel histórico nesse processo todo, né? Ou seja, está na hora da gente começar a se mexer. Né? Não é possível. O Ministério do Trabalho, né, vai para o saco, o Ministério da Educação vai para o saco, não sei o que vai para a Justiça, isso vai para aquilo vai para o outro, etc. E as especulações são de todo tipo, né? Tem gente que diz, Bolsonaro não dura um mês. Bolsonaro vai ser substituído. Não, Bolsonaro vai fazer um bom governo. Não, Bolsonaro fica até
O final, ah não, o Mourão vai assumir, ah não, vão dar um impeachment, vão abrir um processo de impeachment contra o Bolsonaro. O Delfim vai lá e beija a mão do Bolsonaro. O Fernando Henrique diz, não, temos que esperar mais um pouco. Aí o pessoal da esquerda, mais light, né, com seus blogs e tudo mais, não, olha, isso não vai dar certo, os caras não têm plano e vão acabar com o Bolsonaro rapidinho, ou vão tirar ele, ou vão substituí-lo por conta da doença, vão tancredar o Bolsonaro. Quer dizer, é todo tipo de especulação, mas o que permanece como fato concreto são as ameaças, né? Elas estão aí. E não dá pra gente negar que essas ameaças afetam diretamente a nossa condição em todos os aspectos. Agora, como é que a gente faz isso diante de uma economia que não apresenta de fato aquilo que os caras querem mostrar pra gente? Então eu fico pensando assim, onde está o prejuízo? Né? Onde os caras estão perdendo dinheiro, capital. O capital não está rendendo mais? Onde? Como é que isso funciona no grande sistema? No sistema financeiro, nas corporações, etc. Né? Então eu tento juntar uma coisa com a outra e realmente eu não consigo compreender como que isso funciona. Né? Mas eu vou mostrar para vocês também essa questão que eu acho que é muito importante dos dados. Só que os dados que eu vou trazer, que eu vou apresentar num gráfico, estão relacionados a 2017, porque mesmo no finalzinho do ano, nós ainda não temos os dados consolidados. Né? Então, é IPEA, é IBGE, é DIESE, enfim, vários organismos, né? CAGED, RAIS, que são do Ministério do Trabalho. Aí, eu vou tentar mostrar alguma coisa para vocês, mas eu também não sei se isso explica, né? Essas ameaças todas, o que isso significa, mas que nós estamos realmente sob agora, a iminência da realização dessas ameaças, né? O reitor chega e diz assim, não, os primeiros 100 dias vão ser terríveis. Aí vem um outro e fala assim, não, ó, o negócio vai pegar mesmo, não faça dívida, não faça isso, não faça aquilo. Aí, meu Deus, você vê de todos os lados as pessoas falando, né? E os caras saem, vão por aí, falam um monte de bobagem, não, nós vamos sair disso, nós vamos sair daquilo, nós vamos rever isso, nós vamos rever aquilo, tudo bem. Não sei como é que você faz isso numa economia como a nossa, que tem também, que é uma economia eficiente, hein? A gente não pode deixar de considerar isso, eu vou mostrar, tá bom? Aí eu volto, eu vou explicar enquanto eu mostro, depois eu termino, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui eu separei 3 gráficos, na verdade. O primeiro, todos de 2017, né? Com valores em trilhões de reais, tá bom? Olha só, o sistema financeiro estava orçado com todas as coisas que tem lá dentro dele, lá 45,8 trilhões. A dívida privada, quer dizer, aquela dívida entre pessoa jurídica, pessoa física, empréstimos, crédito, etc., estava em 7,24 trilhões. O PIB, aquilo que a gente produz, né, olha só, aquilo que a gente produz estava orçado em 6,54 trilhões. A dívida pública, que todo mundo fica batendo na dívida pública, no déficit público, etc., foi de 5,5 trilhões. O mercado de ações, 3,16, vamos dizer assim. E os salários,
né, os salários, ou seja, tudo que os trabalhadores receberam em 2017, né, ao longo do ano, contado, né, a cada 3 meses, somado, né, salários a cada 3 meses, essa massa foi de 2,56, 57 trilhões. Veja, quer dizer, como é que fica isso? É isso que eu não entendo. Onde de fato está o problema? Vamos para o segundo gráfico aqui. Ó. Esse é mais simples. Olha lá. O PIB, com 6,54 e o salário com 2,57, fazendo a aproximação. Né? 2,5 vezes mais, quer dizer, nós produzimos 6,5 e recebemos 2,57. Onde está o prejuízo nessa história toda, né? Se nós tivéssemos produzido 6,5 e ganho, sei lá, 6 ou 5,5, talvez, bom, aí, pô, os capitalistas podiam estar preocupados, mas com essa diferença. E quando a gente chega mesmo aqui no terceiro gráfico, né, que é a dívida privada em relação aos salários, a coisa fica mais terrível ainda. Né? A gente vê aqui uma diferença de 2,8, quase 3. É óbvio que essa dívida aqui também é contraída por empresas, mas como que isso é possível? Como que as empresas têm que contrair, uma vez que elas conseguem pagar quase 3 vezes menos daquilo que é produzido, e uma parte disso que foi produzido, né? A exportação, mas é pouco também, não é algo que possa mudar, né? Mas também houve importações. Então, vejam vocês, eu queria realmente entender. Óbvio que eu vou também fazer uma pesquisa com relação à Previdência e os fundos de pensão, né? Mas será que tudo isso, quer dizer, toda essa pataquada, toda essa movimentação é para fazer o capital render mais? Uma vez que o sistema financeiro, que está lá em cima, né? Só da gente voltar aqui no sistema financeiro, e se a gente fizer um cálculo assim básico, né, assim, só conta de primário, sabe, de ensino fundamental, a diferença, né, entre o sistema financeiro e os salários foi de 17,8, ou seja, quase 18 vezes. Os caras querem arrancar mais para levar isso aonde? Entenderam? Entenderam o lance? Esse é o ponto. Então, vejam vocês, né? Diante disso tudo, é óbvio que há mais elementos nessa história toda, mas como será então que eles vão conseguir arrancar, né, mais dos trabalhadores e aumentar ainda mais essas margens? Se o sistema financeiro, que opera com um tipo de dinheiro que não existe, é praticamente 18 vezes mais do que os salários. Então, eu sinceramente fico muito em dúvida com relação a tudo isso, sabe? E quando a gente joga isso lá para o sistema global, a coisa ainda é muito mais crítica, muito mais difícil. Então, eu quero deixar essas questões, né? De um lado, as ameaças, de outro lado, qual é o plano? Simplesmente destruir tudo, acabar com tudo? Quer dizer, as empresas vão poder recuperar isso? Por meio de quê? Por meio de ações?
o achatamento de salários, principalmente num período de recessão prolongado, né, de número grande de desempregados, isso também resolve? Isso vai fazer com que as empresas tenham mais capitalização? Para quem eles estão falando isso? Pro dono da mercearia aqui perto de casa, que tem 3 ou 4 funcionários? Para o dono do supermercado, que fica mais uns 300 metros à frente, que deve ter lá uns 100, no máximo, né? Sei lá, 150 em 2 turnos? Realmente óbvio que eu tenho que estudar mais, porque eu não sou economista, eu sou um professor de filosofia. Mas isso me espanta profundamente. Quer dizer, é isso? Ou é só a destruição para arrancar o mais rápido possível, porque também isso tem oscilações, né? As commodities também variam, são só apenas 16 corporações no mundo, tá? 16 corporações no mundo que controlam 100% de todas as commodities, ou seja, de tudo que é produzido em termos de petróleo, de gás, de insumos, de minérios, de pedras preciosas, enfim, né? De soja, esses produtos básicos que servem também para você poder produzir o resto. Então, fica aí muito mais a minha dúvida em relação a isso e a constatação de que, de fato, as ameaças, né, estão nos reduzindo a uma fragilidade sem tamanho. Vamos pensar melhor sobre isso?